um outro jeito aqui também. Peraí. Amém. Shalom, shalom. Eu sou Caselato, para quem não me conhece, falo aqui de São Paulo, capital. E hoje nós vamos tratar aqui de um assunto assim bastante importante, importantíssimo na realidade, mas que toda a manipulação de Roma, né, do sistema religioso, acabou roubando isso da gente. E esse tema que nós vamos tratar hoje, que é a alimentação bíblica, ele é um tema assim tão importante na nossa vida espiritual, que o reino das trevas trabalha assim furiosamente com relação a esse assunto, para que não haja entendimento, para que não haja entendimento, não haja esclarecimento do que é essa questão de alimentação, né? O quanto isso influi nas nossas vidas. E eu tenho ciência, assim, de que esse é um assunto muito difícil para a maioria das pessoas. Por quê? Porque isso envolve em mentalidade, envolve domínio próprio, envolve autocontrole, que é tudo aquilo que o homem não quer, né? O irmão Antônio acabou de entrar aí, né? Ô, irmão, tenho lembrado tanto da sua última ministração, né? De tantas vezes que o irmão falou assim, obediência, obediência, obediência. E assim, o ser humano ele não quer obedecer, meu, não adianta. É o que a gente já tem falado, né? Você entra num clube, você vai obedecer às regras do clube. Você não vai entrar na piscina sem roupa. Você vai morar num condomínio, você tem que obedecer às regras do condomínio. Você vai morar nos Estados Unidos, você tem que obedecer às leis dos Estados Unidos. Aí você participa do reino e você não quer obedecer às leis do reino, né? Então é isso que acontece. E esse ponto de alimentação bíblica é um ponto assim crucial, entendeu? Crucial na nossa vida, no nosso desenvolvimento como seres espirituais, entendeu? Para purificação, para santificação, para consagração, para libertação, né? Então a gente começa tudo com mentalidade, né? Eu estava lá embaixo agora tomando um cafezinho. Eu comecei a lembrar de algumas coisas que têm a ver com isso que nós vamos falar, né? Vocês sabem que há muitos anos atrás, quando eu voltei do Brasil, quando eu voltei da Europa, né, que eu morei lá 7 anos e voltei para o Brasil, eu voltei para cá e fui trabalhar numa empresa que me contrataram, numa importadora de brinquedos europeus, né? E os proprietários dessa empresa, eles eram judeus. Eles eram judeus. E hoje, né, gente, isso já faz o quê? Sei lá, mais de 30 anos, né? Como Deus não tem pressa, como Deus é longânimo, né? Então, assim, há 30 anos atrás, olha a experiência que Deus me deu com eles. E naquela época, gente, eu não tinha, assim, acho que 1% do entendimento que eu tenho hoje, né, do conhecimento que eu tenho hoje. Mas olha olha a experiência que Deus me deu há 30 anos atrás. Eu completamente desconectado de Torá, desconectado de Israel, com mentalidade de ser desconectado completamente disso tudo. Vamos lá, o ponto é o seguinte: a gente importava produtos da Europa, né? Brinquedos de alto padrão. A maior feira de brinquedos do mundo é em Nuremberg, de brinquedos, na Alemanha. E nós fomos para essa Alemanha, então, para essa feira. Fui eu e os dois proprietários, né? Aí a escala do voo era em Frankfurt. Era Frankfurt, depois a gente ia para Nuremberg. Aí, quando chegou em Frankfurt, um dos sócios pegou e falou assim: ó, bom, gente, vocês estão indo para Nuremberg, então a gente ia pegar um carro ali para ir para Nuremberg. Eu vou para Israel e depois eu volto para cá para a gente iniciar a feira, né? Eu não entendi, né? O que ele ia fazer em Israel, né? Mas tinham parentes lá e tal. Enfim. Bom, depois de um dia ou dois, ele voltou de Israel. Aí ele trouxe uma mala. Ele trouxe uma mala enorme
entendeu? O que que tinha na mala? Só comida de Israel. Só comida de Israel. Então, é assim, ele não foi para Israel para visitar parente, ele não foi fazer turismo em Israel. Ele foi da Alemanha até Israel só para comprar alimentação kasher, alimentação lícita, né? Que a palavra kasher é lícita. Então, assim, aí lá na Alemanha, assim, durante os dias que a gente ficou lá, não lembro se foram 4 dias, enfim, eles não comeram, assim, uma, uma, uma lasquinha de nada que tinha lá na Alemanha. Tá assim, né? Eu naquela época era novo, né? Eu tinha 20 e poucos anos, acho que eu não tinha nem 30 anos, né? Então eu não questionei, né? Eu falei, bom, os judeus têm os valores deles aí, as manias deles e tal, e ok, aquilo não me incomodou. Mas ficou isso gravado, né? Tanto é que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, isso para mim hoje faz todo sentido, entendeu? Por quê? Porque hoje, depois de mais de 30 anos, eu entendo a importância daquilo que nós colocamos para dentro do nosso organismo. Entendeu? Porque, como a gente já tem falado, né? Os esotéricos, os feiticeiros, os satanistas, outras pessoas aí de feitiçaria, de outras religiões que derramam muito sangue, que comem muito sangue, eles sabem que aquilo que a gente come não é neutro. Então, assim, infelizmente. Acho que só a igreja cristã é que não sabe disso, foi roubado disso. Eu creio que deve haver até um tipo de encantamento, assim, né? Ou de roubo mesmo do espírito da Grécia para bloquear o entendimento sobre isso, né? Então, assim, eu sei que esse assunto é um assunto que primeiro você precisa ter uma mentalidade diferente para entender essas coisas, determinados conceitos. E nós brasileiros não temos essa mentalidade que um europeu tem, que nem. Vou dar um outro exemplo. Isso é uma história real que é muito ensinada em treinamento. O camarada saiu daqui do Brasil, foi para a Suécia fazer um treinamento. Ele trabalhava na Volvo, tá? Então ele chegou lá, no outro dia passou lá um sueco para buscá-lo no aeroporto, eles foram para a empresa. Então vocês imaginem assim, um estacionamento, sei lá, com um quilômetro quadrado de estacionamento, tá? 1 quilômetro quadrado. Já imaginou o tamanho daquilo, né? E aí, 10% daquela área toda de estacionamento era o prédio administrativo onde eles tinham que estar. Aí eles chegavam lá às 7 horas da manhã, frio absurdo da Suécia, e o camarada, o sueco, ele não parava o carro na porta do prédio, ele parava o carro lá no fim do estacionamento, ok? E eles andavam quase 10 minutos, 15 minutos naquele friozão para chegar no prédio administrativo. Aí assim, né, o brasileiro, o primeiro dia, ele se deparou com aquela situação, né? Ainda era tudo novidade e tal, ele não falou nada. Pô, mas aquilo aconteceu, essa mesma situação de parar o carro lá no fundo do estacionamento e andar a pé 10 minutos no frio, aquilo aconteceu no segundo dia também, aconteceu no terceiro dia, pô, aí no quarto dia o camarada não se aguentou, né? Aí ele virou para o sueco e falou: Escuta, amigo, fala uma coisa para mim. A gente chega aqui cedo, o estacionamento está praticamente vazio, né? Por que que você deixa o carro lá no fundo para a gente andar aí 10 minutos debaixo desse frio para poder entrar no prédio? Aí o sueco virou para ele e falou assim: Pois é, meu amigo, eu deixo o carro lá justamente porque nós chegamos cedo.
o estacionamento está vazio. Agora, aquele colega nosso que teve um imprevisto, furou um pneu, aconteceu alguma coisa, ele chega aqui em cima do horário. Se ele não tiver um lugar aqui na porta, ele vai ter que deixar lá onde nós deixamos o carro e vai chegar atrasado 10, 15 minutos. Meus irmãos, como é que brasileiro vai pensar desse jeito? Fala para mim. Fala para mim. Você tem gente que briga em estacionamento de shopping, entendeu? Por estacionamento, então é mentalidade. É mentalidade. Então, eu tenho consciência de que isso que nós vamos tratar agora é um processo, entendeu? Infelizmente, nós estamos em poucas pessoas aqui, mas eu vou compartilhar com vocês algo que Deus tem feito comigo, né? Eu vou compartilhar com vocês, não é algo teórico, é algo que eu estou praticando. Aí eu lembro do irmão Antônio de novo, né? Sede praticantes. Então, assim, o que Deus tem ministrado no meu coração nos últimos 3 anos, eu estou praticando e eu tenho visto o resultado disso. Então, assim, essa questão da alimentação, a alimentação é sim totalmente espiritual, afeta totalmente a nossa alma, a nossa mentalidade, o nosso próprio físico. E assim, você só vai poder ter essa experiência o dia que você praticar, entendeu? Agora, se você vai começar a praticar isso na semana que vem, ou no mês que vem, ou no ano que vem, ou daqui 10 anos, ou daqui 30 anos, como eu demorei para praticar, eu acho que a gente não tem mais 30 anos, tá? Por isso que eu tô indo no ponto aqui, porque eu confesso para vocês que eu estava assim numa luta, entendeu? Para participar, para compartilhar esse assunto aqui, porque aqui agora a gente vai entrar na questão aqui, né? No ponto que é o ponto que a maioria não aceita, entendeu? Porque não é fácil a gente sair da zona de conforto, né? Então, indo no ponto, queria começar falando o seguinte. Há algumas semanas atrás, eu coloquei um primeiro vídeo, que eu não sei aqui quem viu, sobre. O título do vídeo é Terráqueos, né? Terráqueos. O que que aparece nesse vídeo? Aparece ali a forma como os animais são mortos, entendeu? Como os animais são abatidos em frigoríficos ou são abatidos em fazendas, em sítios e depois essa carne é colocada à venda, né? Mostra toda a crueldade, assim, a agonia, o desespero, o sofrimento pelo qual os animais passam no seu abate. E assim, quem estuda só um pouquinho assim, né, de frequência, toda essa frequência de sofrimento, de agonia, de desespero, de medo, isso tudo vai para a carne, vai para o alimento que você consome. Então, assim, a gente colocou esse vídeo para quem quis ver. Então, assim, quem viu o vídeo vai ficar mais fácil entender o que a gente vai compartilhar aqui, ok? Então esse é o ponto. Então, se você não viu, veja, porque depois que você vê, vai fazer mais sentido aqui o que a gente vai compartilhar. Aí depois, numa outra semana que eu não pude ministrar também, porque foi uma luta para essa ministração aqui. Eu fiz uma primeira ministração presencial, depois as duas próximas vezes eu coloquei o vídeo porque não deu para ministrar. O segundo vídeo foi com relação, o título do vídeo era O Plano Inicial de Alimentação. Qual era o plano inicial de Deus? Era o seguinte, era que todo ser humano, né, toda a criação, o homem, ele fosse vegetariano. E eu quero deixar muito claro aqui que eu não sou vegetariano, tá? Eu não sou vegetariano e também não estou fazendo apologia aqui de veganismo, de vegetarianismo. Não, não é isso. E também não sou judeu, tá? Para quem não me conhece, também não sou judeu. Então, esses dois primeiros vídeos com relação ao abate dos animais, que é o filme Terráqueos, e depois esse plano inicial, o plano inicial de alimentação, que era para o homem ser
vegetariano. Se você não assistiu esse segundo vídeo também, eu te sugiro você assistir também para você entender todo o contexto aqui, né? Então, hoje, começando aqui, do ponto de partida, é o seguinte. Então, assim, o geral dessa questão de alimentação é o seguinte: todo alimento vegetal é liberado pela Torá. Você pode comer de tudo. Inclusive, você pode comer animais também, tá? Então, assim, a Torá, ela não exige vegetarianismo de ninguém. Só que, quando a gente entra na questão, de comer animal, existem restrições, tá? E você pode dar uma lida nisso, em Levíticos, né, que é o livro mais importante da Torá, que uma criança judia ela começa a ser instruída na Torá pelo livro de Levíticos aos 5 anos de idade. 5 anos de idade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, assim, você pode ler lá em Levíticos 11 toda a descrição ali da lei Kashrut, né, que é a lei alimentar. E assim, e a lei, a gente falou até essa semana, né? Tudo na Bíblia foi traduzido como lei, né? Tudo foi traduzido como lei, mas na realidade a palavra que deveria ser usada era instrução, mas foi tudo lei. Aí você tem lei moral, civil, sacerdotal, cerimonial, você tem a lei do pecado também, aí você tem a lei civil dos judeus, que é a halahá, entendeu? São leis éticas, morais, para evitar que a pessoa transgrida a Torá, tudo isso foi traduzido como lei. Então, assim, Yeshua não veio abolir a lei, está lá em Mateus 5,17. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Então, assim, alimentação, apóstolo Paulo seguia a alimentação bíblica, porque, inclusive, em Atos, no livro de Atos, capítulo 15, versículos 20 e 29, também descreve restrições alimentares no Novo Testamento. Só que ninguém prega isso, né? Mas, enfim, fecha o parênteses aqui. Então, o que acontece? A gente tem, no geral, o seguinte, então, todos os alimentos vegetais, né? Tudo que é vegetal, verduras, legumes, frutas, tudo isso está liberado. Animais também é permitido, porém com restrições, tá? Então, o que que a Torá diz? O que que em Levíticos diz o seguinte? Que todos os animais terrestres, eles são permitidos, porém, eles têm que ter casco fendido e que ruminem. O que que é esse ruminar? O animal, ele come a grama, come o capim, ele mastiga, mastiga, aquilo vai para um estômago, depois aquilo passa por um outro processo, volta para ele come de novo, ele mastiga, mastiga, mastiga. Então, assim, toda essa pureza do vegetal que ele come está indo para a carne dele. Ok? Esse é o sentido básico. Aí, se você quiser aprofundar nisso, meu irmão, e estudar bastante, ou estudar um pouco, você vai entender mais profundamente essa questão. Então, assim, agora eu vou dar um exemplo, o exemplo assim de consumo de carne que é o mais abominável, detestável na Torá e Deus não suporta, que é o porco, entendeu? Agora, o porco ele parece, mas não é, né? Porque o porco ele tem o casco fendido, mas ele não rumina. Outros animais que ruminam, mas também não têm o casco fendido, tem o camelo, que nem no mundo árabe, muitos povos comem camelo, entendeu? Mas é proibido, alimento impuro. Então o camelo é proibido, o coelho é proibido, entendeu? Agora, vamos entrar nos alimentos, nos animais permitidos pela Torá. Então, assim, aquele que é o de maior consumo, que faz parte da nossa realidade, é o boi ou a vaca. Então, o boi e a vaca tem o casco fendido, rumina, ele é puro.
Aí a gente pode citar também aí o cordeiro, a ovelha, a vaca, o cervo, antílope também, só que aí já sai da nossa cultura, né? Aí depois a gente entra na questão dos animais aquáticos, né? Dos peixes. Então, assim, muito peixe que tem aí que é consumido, a Torá proíbe. Por quê? Porque são peixes que eles comem até resto de ser humano, entendeu? Eles são os lixeiros dos rios e dos mares, entendeu? Então, assim, qual que é a peneira, né? Qual que é a indicação do peixe permitido? É todo peixe que tem barbatana e escamas, você pode comer. Atum, salmão, pescada, cavala, carpa, truta, tilápia, pirarucu, né, que é um peixe bem brasileiro, né? Então, todos esses peixes aí, eles são lícitos. Agora, Licença. agora, um Um grande minuto, sacrifício um para minuto mais. só. A cavala não. Deixa eu ver aqui se eu anotei A errado. sardinha. A cavalinha ela é de couro. Então, no estudo que eu fiz, mencionava a cavala. Não sei se foi um erro de digitação, depois eu A vou dar uma sardinha, elas verificada. são muito parecidas. Ela dá trabalho para você distinguir uma da outra. Depois eu vou verificar isso Mas daí, então. a coisa, o clássico da distinção é que a cavalinha ela tem couro, não tem escama, e a sardinha tem escama. Maravilha. Inclusive, ó, a sardinha que o Elber está citando aí, você sabe que é um dos peixes assim mais saudáveis que existem, entendeu? Por quê? Porque como ele é um peixe pequeno, ele acumula muito pouco metais pesados, entendeu? Já peixes grandes, que nem o atum e outros, dizem aí os entendidos em alimentação que por causa da poluição dos mares estão todos contaminados, cheios de metais pesados, mesmo atum, camarão, entendeu? Então, assim, a sardinha é um dos alimentos assim de peixe mais saudáveis que existem. Agora vamos entrar aqui no grande sacrifício aqui, né? Num dos grandes sacrifícios. Então, assim, tudo que é frutos do mar, camarão, lula, ostra, tudo isso daí é proibido pela Torá. Por quê? Essas são criaturas que elas fazem a limpeza, assim, eles funcionam como verdadeiros filtros vivos de todas as impurezas do fundo do mar. Então, assim, são comidas, né? Porque o judeu não considera isso nem alimento, né? Eles consideram isso daí lixo, né? Então, assim, são comidas que têm altos índices de impureza, de contaminação, entendeu? Então, assim, uma das coisas mais graves que pode acontecer é uma infecção, é uma intoxicação alimentar por fruto do mar estragado, né? Camarão, peixes, então. Então, assim, tubarão, por exemplo, pintado, baleia, que são peixes de couro, como o Elbe citou aí para gente também, são proibidos pela Torá, né? Agora vamos entrar na questão das aves. Então, assim, ave também é permitido pela Torá você comer, porém existem restrições. Somente aves que não são aves predadoras é que é permitido comer, entendeu? Então, que nem codornizes, frango, enfim, aves que não são predadoras. Aves como águia, falcão, abutre, corvo, coruja, tudo isso daí é proibido pela Torá. Outro ponto, insetos, tá? A maioria dos insetos, ou todos, com exceção do gafanhoto, e mesmo no gafanhoto, acho que são algumas espécies que são permitidas, o gafanhoto, tá? Então, assim, e um ponto interessante aqui dessa questão do inseto é o seguinte: eu tenho certeza que você não sabe disso que eu vou te falar agora. Todo iogurte que você compra no supermercado, principalmente os de morango ou às vezes de mamão, que ele tem uma corzinha assim, rosada, avermelhada, é o seguinte:
sabe o que dá aquela coloração vermelha ou meio cor de salmão num iogurte que é mamão? É um inseto que eles trituram e libera aquela cor vermelha ou rosada ou meio alaranjada que se chama cochonilha. Cochonilha. Então, se você for ler o rótulo de um iogurte de morango, com certeza está escrito ali que ali tem cochonilha ou vermelho carmim ou corante natural. Por que corante natural? Porque é um inseto que está na natureza, então eles não colocam ali cochonilha, entendeu? Aí depois você entra no Google, coloca lá assim, ó, imagem da cochonilha. Aí você vai ver a cochonilha, depois se você tiver coragem de comer alimento aí com esse corante, você come, né? Aí é com você. Ó, o Elby colocou aí, ó. Então essa é a cochonilhazinha aí, tá bom? Aí a gente entra em outro ponto aí também com relação à alimentação, que está lá em Deuteronômio 14, 21, que é o seguinte: dentro do nosso contexto, você não vai consumir, você não vai levar para a tua casa um animal que está morto para consumir. Agora, quem mora no campo, né, ou no contexto mais rural, às vezes a pessoa pode achar um frango morto, entendeu? Então, assim, a Torá proíbe isso, de você pegar um animal que morreu por si só, entendeu? Um animal que você encontra morto, levar para sua casa e preparar aquele animal e comer. Por quê? Porque aquele animal, muitas vezes, ele pode ter morrido por uma infecção de verme, entendeu? Ele poderia estar com algum órgão dele doente, contaminado, e aquilo contamina a carne toda. Então, isso está especificado ali em Deuteronômio 14, 21. Outro ponto, outros itens aí que são A proibidos. cochonilha na tela aí, ó. Então, essa é a cochonilha, pessoal, que dá a corzinha vermelha aí nos iogurtes e em outros alimentos. Em sucos também, que nem sucos, às vezes aqueles de caixinha, que é goiaba, por exemplo, né, que é vermelho, é tudo corante de cochonilha, entendeu? Répteis e anfíbios. Então, isso também explica, isso também está explícito ali na Torá, entendeu? Que a gente não deve comer rãs, enfim, esse tipo de animal, né? Então, assim, aí vamos entrar aqui agora no ponto aqui mais importante aqui, para você entender toda essa questão dos animais lícitos, né? Então, assim, a gente vai pegar aqui como base, para você até dar uma verificada depois, que são os seguintes textos. Gênesis 9:4 diz o seguinte aqui: a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Vou repetir. Gênesis 9:4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis, tá? Depois você tem outras passagens aqui falando também com relação a consumo de sangue ou de carne com sangue. Em Levíticos 7, 26 e 27, o 27 é mais importante, e Deuteronômio 12, 23 a 25, tá? Agora eu vou explicar para vocês aqui. Esse é o ponto assim mais importante dessa ministração para a gente entender essa questão do sangue na carne, tá? Porque isso não existe ensino na igreja sobre isso daqui, tá? Não, não existe. Então, assim, muita gente acha que esse sangue aqui está se falando daquela picanha assim, né? Mal passada, que você corta ela assim, escorre aquele sangue ali, tá? Também é aquilo, mas não é aquilo, tá? Eu vou explicar para vocês. Então aqui, esse sangue na carne, ele sempre vai existir quando o abate do animal não é feito de acordo com a lei,
judaica, entendeu? De abate de animal. Por quê? A gente precisa entender, assim, e a ideia daquele filme Terráqueos, de ver toda a crueldade ali, a agonia, o desespero que o animal morria, é para esse momento agora. Então a gente tem que entender o seguinte, que todo o animal, quando ele é morto, é uma vida, né? Deus criou uma vida. Aquele animal, que nem esse filme Terráqueos, ele é muito interessante pelo seguinte: sempre quando eu vi a palavra terráqueos a minha vida inteira, pô, eu lembro de ET, né? E agora o negócio de ET aí tá bombando, hein? O tema de extraterrestre tá bombando aí. Não sei se eles estão prestes a aparecer na Terra, hein? Não sei se vocês estão ouvindo aí, mas vamos lá, sempre que eu ouvi a palavra terráqueos, eu só entendia, para mim, a única coisa que eu entendia com terráqueos é o ser humano. É o ser humano, o homem, mas não é isso. Todo ser vivente na face da terra, seja o homem, o boi, a vaca, o cachorro, o gato, qualquer vida na terra, qualquer criação de Deus aí, é um terráqueo. Ele tem o direito de viver aqui na terra como terráqueo, desfrutando de respeito, desfrutando de amor, entendeu? Desfrutando das bênçãos do Criador. Então, essa é a primeira coisa que precisa mudar na nossa mentalidade, porque eu confesso para vocês que eu não tinha essa mentalidade, entendeu? Eu comi um bifão ali, né, tranquilamente, mas nem passava pela minha cabeça que ali estava o fruto de um animal que foi morto, muitas vezes em extrema agonia e dor. Isso nem passava pela minha cabeça. Então, assim, o nosso relacionamento com o Criador também quer nos levar a essa mudança de coração, entendeu? Vocês acham que o Senhor ele fica alegre quando ele vê uma criatura, né, tão linda, tão bela, às vezes como um cavalo, como, né, um animal tão nobre como um cavalo, como um boi, uma vaca, né, que nem o exemplo das vacas leiteiras. Gente, o que é feito com as vacas leiteiras? É um negócio assim desumano, desumano, entendeu? A vaca leiteira é injetado nela determinados produtos químicos para ela produzir leite, 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 até que chega em poucos anos ela morre de exaustão, entendeu? Porque é só sugar o leite, sugar, sugar continuamente. Ela morre de exaustão, entendeu? E provavelmente essa vaca leiteira depois, ela vai ser retalhada, ela vai ser cortada e a carne dela vai ser vendida para consumo. Gente, qual que é a frequência dessa carne, gente? Por isso que o ser humano está tão adoecido, né? É pelo que a gente come, que a gente não tem nem noção, do que a gente come. Mas voltando aqui, né? Então, a base do que eu vou compartilhar com vocês agora, que é o ponto aqui mais importante para a gente entender, é assim, é o alimento kasher, é o alimento lícito, como o boi, que você pode consumir desde que, desde que o abate dele seja feito de forma correta, de acordo com a Torá. E como é que isso é feito? Essa é a grande pergunta. Então, assim, eu já tenho ciência disso já há um bom tempo, né? Porque acho que já faz assim um ano ou dois, mas acho que mais de um ano, quase 2 anos, que eu não como mais carne comum de supermercado. Por quê? Porque todas elas têm sangue, né? E não é porque ela é vermelhinha ali, não é só por isso. Mas todas elas têm sangue. Por quê? Porque o abate para a carne se tornar kasher,
ela tem que ser feita por uma técnica de abate milenar que os judeus aqui detêm essa técnica que se chama Sherritá. Vou repetir aqui, Sherritá, tá? Aí, o que é o Sherritá? Sherritá é o seguinte: primeiro, tem que se formar um profissional, um especialista em Sherritá, que se chama Shohet. Então, esse profissional, ele se torna um especialista nesse tipo de abate, que é a técnica da Sherritá, aonde essa técnica foi revelada para Moisés, entendeu? É um negócio milenar e que hoje a própria ciência avaliza essa técnica. Por quê? Porque o animal ele morre de forma totalmente indolor, sem nenhum sofrimento, sem nenhum tipo de agonia, entendeu? Quem quer saber mais detalhes sobre isso, sobre toda a técnica da Sherritá, tem um livro que se chama Revolução Iminente. O autor é Zamir Cohen. Então, ali, nesse livro, nas páginas 154, 155, a Sherritá é explicada de forma profunda para quem quiser entender mais sobre isso, tá? Então, assim, a Sherritá, como eu já falei aqui para vocês, é um método milenar onde o animal ele morre assim de uma forma completamente indolor e sem perceber que ele está morrendo. Como é que funciona a Sherritá? Existe uma faca específica que se chama Halef. Halef é uma faca preparada especificamente para o abate pela Sherritá. Uma faca afiadíssima, assim, afiadíssima, num nível que a gente nem imagina, entendeu? Aonde essa faca, ela é usada para fazer uma incisão assim, num ponto específico da garganta do animal, de forma assim tão rápida, e indolor, Isso vai dar bom que dia, não que esse preço tem barato. tempo Bom dia. da informação da dor chegar no cérebro do animal. Aí o que acontece? Quando a incisão é feita, a pressão arterial do animal ela deixa de existir. Isso daí causa o desmaio do animal imediato, porque é uma incisão assim muito rápida e precisa. O Então, telefone da isso Vera. daí impede Amigo. a pressão arterial, o animal desmaia e não sente dor. E é um processo assim tão extraordinário, vocês vão entender daqui um pouquinho aqui em mais algumas explicações que eu vou dar, que a própria ciência hoje ela avaliza esse método, né? Então, Vai sair agora? esse é o Porque ponto. eu já Aí fui o que você. acontece? Logo após a incisão, Ah, é sim. algo assim tão preciso, tão eficaz, que nos primeiros 60 minutos, 50% de todo o sangue do animal ele é eliminado. O que é isso? E depois, nos próximos minutos, Ah, assim, é o grama de praticamente programa. todo o sangue do animal é não faz parte mais da carne dele, tá? Pega a chave e Sem abre aí. dúvida, vão existir Aqui. ainda alguns resquícios de sangue. E aí entra a segunda É igual o carro parte lá, né? Nós só vai desse pegar um. método de abate, que é a Sherritá, que é um processo de salga, Vai trazer aqui embaixo. entendeu? É um processo de salga que é feito pelo chorrete, aonde esse processo de salga, ele elimina, ele acaba de retirar de toda a carne os resíduos do sangue. Tenho certeza que vocês não sabiam disso, né? Então vocês vejam que é um negócio assim extraordinário isso daí, né? Deixa eu ver se eu
pego uma outra anotação aqui que eu fiz, que é o seguinte, ó. Existe um doutor em medicina veterinária que ele se chama Norbert Netanya Klein, tá? Que lhe ensina que o abate pela Sherrita não há dor, o corte é muito rápido e afiado, por isso não é sentido. Ah, isso é que eu já falei para vocês, né? Que eu já tinha decorado aqui, né? E que ele é tão preciso, que não, é que ele é tão preciso que o cérebro ele não consegue registrar a dor pela rapidez que é feito o abate antes de chegar no cérebro, a informação da Em dor. cima da Então, bancada. assim, o que eu falei para vocês agora há pouco, aqui que é o Não, já ponto, tá ó. quente. É, a ciência, né? Então, a ciência, a nossa ciência atual, ela prova hoje o caráter misericordioso e bondoso da Sherrita, desse tipo de abate. Então, assim, um outro ponto aqui muito interessante também, olha isso aqui, Deus não faz nada por acaso, né? Olha que interessante essa outra informação. Então, assim, esse tipo de abate pela Sherrita só é possível fazer esse tipo de abate nos animais que são permitidos pela Torá como puros, como lícitos para a gente comer. Por exemplo, no porco não é possível fazer a Sherrita. Por quê? Porque os mamíferos nos quais é permitido fazer o abate pela Sherrita, eles têm um tipo de sistema central no cérebro, né? O sistema das veias, tudo isso, eles têm uma concepção que é permitido, é possível fazer a incisão para que o oxigênio seja bloqueado, a pressão arterial seja interrompida e o animal desmaie sem sentir dor, sem sentir nenhum tipo de sofrimento. Animais que não são permitidos pela Torá, eles têm um sistema sanguíneo diferente, entendeu? Que nem no próprio porco, no camelo, em outros animais, não dá para fazer a xerritá, porque eles têm um sistema sanguíneo diferente dos animais permitidos para consumo. Então, assim, ó, segundo pesquisas científicas, a xerritá só funciona nos animais permitidos, ok. Ok. Então, eu acho que ficou bem claro essa questão aí de como é feita a xerritá. Aí uma pergunta que vocês podem estar fazendo é, pô, mas e aí? Eu não vou virar vegetariano, mas eu quero ter essa alimentação de carne por esse tipo de abate. Então, assim, felizmente, né, para quem é aqui de São Paulo, capital, aqui em São Paulo, no Higienópolis, existem alguns lugares lá onde você consegue comprar carne kasher, que o abate é feito através da Xerritá. Então tem um selo lá, tem um selo de certificação, que existe uma supervisão rabínica, tem um rabino que assina ali, ele toma a responsabilidade assumindo que aquela carne é kasher. Agora, isso é infalível? Infelizmente, o ser humano ele está corrompido. Então, assim, existem relatos de escândalos, de corrupção nessa questão, mesmo em Israel, entendeu? Determinados abatedouros que se denominam e são classificados como kasher e que não estavam abatendo o animal pela Xerritá, já existiram escândalos na Argentina também, até nos Estados Unidos. Nesse próprio vídeo aí no Terráqueos, acho que é logo no começo assim, aparece lá um abatedouro nos Estados Unidos que se dizia kasher, e a hora que você vê ali como eles estão abatendo o boi, matando o animal em tremenda agonia, entendeu? Então,
são coisas que eu estou compartilhando aqui com vocês, né, que a gente precisa refletir, a gente precisa colocar diante do Senhor, se você não crê Meu nisso, trabalho é né, fácil porque eu uso. nesse tipo de alimentação, ora o Senhor, pede para Ele colocar no teu coração, entendeu? Porque eu já tive acesso a vários ensinos de outras coisas que eu entrei em crise, entendeu? Aí eu fiz o que eu falo, né? Eu coloquei no freezer, né? Coloquei no freezer, fui orar, fui colocar diante de Deus e um tempo depois Deus me trouxe o esclarecimento, né? Então, gente, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Então, é possível ter um açougue lá em Higienópolis que se chama Living. Se alguém quiser, depois eu posso mandar o contato. É um açougue que você vai lá e tem carne kasher lá, entendeu? Que nem eu, quando quero comer Passa uma. assim, Caselato, para nós. Tá bom. Que nem eu, por exemplo, gosto muito de comer hambúrguer, né? Lá em Higienópolis tem um restaurante lá, tem uma lanchonete, e assim é um misto assim de lanchonete e restaurante, que é de judeu, é só comida kasher, e tem umas coisas lá assim maravilhosas, entendeu? Tem pratos muito bons, e assim, toda a carne que é usada lá é kasher, entendeu? Então, assim, eu quando eu preciso comer uma carne, quando eu tô com vontade de comer uma carne, eu vou lá e como. Agora, sim, quem mora em outras cidades onde não tem comida kasher, a carne kasher, aí assim, às vezes você pode descobrir uma comunidade judaica que pode ter aí perto, descobrir se alguém vende carne kasher. Agora, meu irmão, é o seguinte, aí é você e Deus. Eu estou dando a informação, né? Como é que você vai administrar isso na tua vida? Aí é com você, né? Você ora, eu não estou aqui para ser juiz de ninguém. Tô te dando a informação a real. Agora, se você duvida até se essa informação é real, ora, pede para o Senhor te mostrar se é ou não. Agora eu queria compartilhar com vocês aqui alguns fundamentos, né? Alguns fundamentos da Sheritah. Então, assim, primeiro é o princípio da proibição de causar sofrimento aos animais vivos. Então, assim, essa sensibilidade a gente precisa desenvolver isso, porque eu mesmo não tinha essa sensibilidade, entendeu? Então, assim, hoje eu sou consciente de que quanto mais carne eu como, mais animal vai morrer. Né? Isso é evidente. Então, assim, Deus não quer, o Senhor não quer a morte dos seres vivos, principalmente com dor, com sofrimento, com agonia. Então, assim, existe uma linha de ensino que diz o seguinte, né? Porque vocês sabem que até Noé não chovia na terra nem animais eram comidos, né? O homem era vegetariano até Noé. De Noé para frente, Deus abre uma exceção e permite o consumo de animais por vários motivos. Não vou entrar nisso aqui, senão a gente vai se alongar. E existem ensinos que dizem o seguinte, que no milênio, no governo do Mashiach, o homem voltará a ser vegetariano, porque não vai mais haver morte de animal, né? Tem uma passagem na Bíblia, não lembro qual que é agora, que o leão e o cordeiro estarão juntos, né? Como é que isso é possível? É só se os animais ferozes, como o leão e outros, deixarem de ser carnívoros, né? E aí não vai haver mais abate de animais também, não vai haver mais morte. Mas isso é só um parênteses aqui. Então, esse é o primeiro princípio, essa proibição de causar sofrimento, agonia, dor nos animais. A Sheritah faz com que uma grande quantidade de sangue saia do animal, né? Isso a gente acabou de falar, evitando o quê? Que a gente coma o sangue. Então, toda a carne, vou deixar isso aqui bem clara, toda a carne que é comprada em supermercado, seja carne de boi, seja frango, seja o que for, que não passar pela Sheritah, tem sangue na carne, entendeu? Tem sangue.
né? Então, somente a carne que foi proveniente de um abate pela Sheritah, ela não tem sangue, tá? Dentro da Torá, no ensino mais profundo, né, e todo judeu sabe disso, pelo menos a maioria, que é temente, ele sabe o seguinte: toda a carne, todo animal que é morto por um tipo de abate que não seja Sheritah, ou seja, que o sangue continua na carne, ela é considerada nevelá, ou seja, carcaça. Eles não consideram aquilo alimento. E aquele animal, ele pode ser vendido para consumo de pessoas gentias, que não são filhos de Deus, que não têm aliança. Então, isso que é feito, isso que é esse é o entendimento. Tem um sábio judeu, um rabino, que ele diz o seguinte, né? Ele diz isso baseado em Levíticos 17:13, que diz o seguinte: para derramar o sangue de um animal e cobri-lo com terra. Então, em Levíticos 17:13 diz o seguinte: que quando se derrama o sangue de um animal sobre a terra, você tem que cobrir aquele ensino. Por quê? Vocês vejam a mudança de mentalidade, né? Deus ele coloca isso, por quê? Porque cobrir esse sangue é um respeito, é uma reverência, é um respeito à vida daquele animal que morreu para que a carne dele seja consumida, se foi morto por Sheritah. Então é como se você fizesse um sepultamento do corpo do animal. E se cobrir o sangue com terra, ele expressa o respeito pela vida. Então, irmãos, mais uma questão aí de mudança de mentalidade, né? É o que eu acabei de falar aqui, né? É que simboliza um sepultamento digno de um ser que o Eterno deu a vida. Então, assim, todo animal criado pelo Eterno, por Deus, ele não é um objeto desprotegido. Ele não é desamparado. Então, assim, Deus, o Criador, ele ampara toda a criação dele, né? Ele protege toda a criação. Qualquer animal, ele não é um ser inanimado, mas uma alma vivente. Todo animal, ele é senciente. Senciente. Não sei se vocês já ouviram essa palavra. Todo animal, ele é senciente. O que que é isso? Todo animal ele tem sentimentos. O animal ele sente medo, o animal ele sente amor, o animal ele tem vários sentimentos e emoções. A minha esposa, quando ela era solteira, eles tinham um cachorrinho e eles fizeram uma viagem para os Estados Unidos. Eles ficaram um mês lá nos Estados Unidos e a cachorrinha ficou sendo cuidada por uma pessoa. Quando eles voltaram, a cachorrinha estava cega. Ela ficou cega. Então, assim, depois eles levaram no veterinário, creio eu, não estou lembrando muito dos detalhes, mas acho que o veterinário falou que ela sentiu muita falta deles, teve muito sofrimento e isso daí afetou a visão dela. Ela ficou cega, a cachorrinha. Então, assim, todo animal é senciente. A gente vê, né, um vídeos na internet, gente que cuidaram assim de animais ferozes, né, quando bebezinho, né, leões e outros animais, depois de anos, quando o animal às vezes se reencontra com aquela pessoa que cuidou dela, o animal super feroz fica assim num comportamento igual um gatinho, né? Então a gente vê essas questões, a gente percebe. Um outro ponto que justifica, que é fundamento para Sheritah, questões higiênicas e de saúde, né? Então, assim, muitos desses animais que são proibidos na Torá de nós consumirmos, sem dúvida nenhuma, no meu entendimento,
no meu entendimento, nos protege de muitas doenças, entendeu? Mas existem rabinos como Maimônides, por exemplo, que ele é muito conhecido, era um sábio de Israel, acho que o ano de nascimento dele é 1800 e alguma coisa. Ele já defende uma outra questão, entendeu? Aliás, ele defende essa questão de higiene e de saúde, mas outros rabinos contestam, que nem tem um outro rabino que é Barbanel, o nome dele, ele fala o seguinte, que não tem nada a ver com higiene, no entendimento dele, com saúde, mas tem a ver totalmente com parte espiritual, né? Então, estou compartilhando isso com vocês aqui, para vocês terem esse tipo de informação. Outro fundamento aqui que justifica a Sheritah é com relação a provocar em nós aqui um sentimento de hesitação, né? Até de um peso, assim, de um pouco de culpa, quando você for comer carne. Por quê? Porque aquilo implicou na morte de um animal. Quinto ponto que fundamenta a Sheritah, esse tipo de abate, expressa um sentimento de santidade. Em Levíticos 11:45, é, esse contexto aqui está sabe onde está? Na seção das leis alimentares, o 11:46 e o 11:47 de Levítico. Sabe aquele versículo que todo mundo conhece, né? E sereis santos porque eu sou santo, sede santos porque eu sou santo. Esse versículo é citado dentro do conceito das leis alimentares. Então, dentro do entendimento dos originais, quando você come comidas puras, santificadas, você se torna mais santo como o Senhor é santo, né? Eu queria só fazer um parênteses aqui, que é o seguinte, que nem talvez vários de vocês aí estão fazendo agora um tempo de libertação, né? Autolibertação com a Roberta, né? Então, assim, vou falar uma coisa para vocês aqui, para vocês refletirem, né? Quem está fazendo isso. Eu creio que existem níveis de libertação em nós, libertação mental, inclusive, que depende totalmente do que a gente come. Depende totalmente. No entendimento mais profundo dos originais, muitos sábios eles comparam-se, eles falam, eles ensinam o seguinte, que dependendo daquilo que você come, você alimenta a sua alma animalesca. Isso é um entendimento assim tão comum, sabe, dentro da cultura judaica. Então, por exemplo, uma pessoa que come carne de animais ferozes, né? Porque tem culturas aí que o pessoal come, acho que carne de leão, entendeu? Carne de javali, por exemplo. Eu já comi carne de javali numa churrascaria muitos anos atrás. Então, assim, o javali é um animal extremamente agressivo, feroz. Quando você come esse tipo de Ah, sim, é sem carne, problema. aquela essência, aquela frequência de ferocidade, de agressividade, aquilo está Eu vou tentar entrando no teu DNA, entendeu? Está desviar um pouco da fazendo mais do parte canto de aqui. você. Que nem o boi, por exemplo, ele é um animal manso, né? É um animal manso. Agora, você pega um javali, você pega outras carnes de animais extremamente agressivos, isso que você está Vai massa, vai comendo massa. está aumentando, nutrindo a sua alma animalesca. Você passa a ter comportamentos, né? Não estou dizendo que você vai ter isso aí de uma forma absurda, mas às vezes determinadas reações que você tem, determinados ímpetos, determinadas falas, né, de Lashon Hará, língua maledicente, né, que você não consegue controlar, impulsos Vai comprar um pão de trança? animalescos por aquilo que você está consumindo. Vai comprar um pão de Fecho trança? parênteses aqui. Quanto?
Sexto ponto, que dá fundamento a Sheritá. A Torá afirma que o animal não kasher impuros e seu Por que tem que ser consumo é vegetal? algo detestável. A Ah, Torá igualmente. classifica como uma conduta abominável. Deuteronômio 14, 3. Via Marte 14, confiável? 3. Sétimo De ponto. escola? Ensina-nos que o consumo de animais pela Sheritá nos ensina a controlar o nosso Yetzer Hará. O que é Yetzer Hará? É nossa inclinação para o mal. Esse conceito não é um conceito assim basiquinho. Qualquer criancinha judaica, se falar o que é Yetzer Hará, é nossa inclinação para o mal. O que é? É aquilo que Adão deflagrou quando ele pecou. Quando ele pecou, que ele deixou de ter a glória do Senhor nele, a Yetzer Hará, a inclinação para o mal, foi ativada. Então, toda a nossa vida com Deus, toda a nossa espiritualização, toda a nossa obediência de Torá, da lei da palavra do Senhor, tudo isso é para a gente eliminar em nós o Yetzer Hará, ou o ego, né? Ou as obras da carne, como é mais conhecida dentro do contexto cristão, né? Se alguém consegue controlar o seu apetite para alimentos ilícitos, está aprendendo a controlar a sua inclinação para o mal, para coisas mais difíceis. Então, assim, quem consegue controlar sua boca, ó, muitas vezes você vai conseguir controlar a sua atitude de no momento que passa uma mulher pela sua frente, assim, maravilhosa, corpo escultural e muitas vezes numa roupa, né, embalada a vácuo, de você olhar para trás, entendeu? Né? De você olhar para trás. Ou vai te impedir, muitas vezes, esse autocontrole, essa dominação sobre a Yetzer Hará, de alguém começar a te seduzir, seja homem, seja mulher, você vai dando pano para manga, você vai dando corda até que você entra em fornicação ou em um adultério. Então, assim, gente, a questão da alimentação é muito, muito mais profunda do que a gente imagina. Desenvolve o nosso controle. Oitavo ponto aqui, com relação à alimentação pura, correta, a questão da Sheritah. Tem um conjunto de sábios, né, judeus que eles ensinam o seguinte, que comer alimentos proibidos, né, os alimentos que estão ali em Levíticos 11, eles contaminam a nossa alma e o nosso espírito. Então, esse é um aspecto totalmente espiritual da alimentação. Agora ouçam isso aqui, olha. Essa frase aqui é para anotar, viu? Essa daqui, ó. Ouçam isso, ó. Até mesmo o arrependimento não elimina a contaminação do que você come. Traz o perdão, traz o perdão, mas a tua carne continua contaminada. Eu vou ler de novo aqui, ó. Até mesmo o arrependimento não elimina a contaminação, mas apenas traz o perdão. O perdão. Quando a gente interpreta o Salmo 48, que diz o seguinte: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Senhor meu. Sim, a tua sagrada palavra está dentro de minhas partes interiores. Né? Esse mesmo grupo de sábios, eles ensinam o seguinte, que fazer a vontade do Senhor não é possível se as suas partes interiores elas não forem puras. E o que vai também nos purificando é o que nós comemos.
O consumo de sangue na carne contamina a alma na grande maioria dos rituais de feitiçaria é amplamente usado o sangue. Esse é um ponto aqui forte, hein? Assim, eu nunca tive na feitiçaria, né? Nunca tive em religiões de matriz africana e tal, mas durante esse ensino aqui, quando eu estava estudando sobre isso, teve um testemunho de uma pessoa que testemunhou o seguinte, que ele falou o seguinte, olha, todos esses pontos que foram citados aí, que os rabinos citam, né, da contaminação da nossa alma, contaminação até do nosso espírito, do nosso corpo, é real, porque quem já participou de feitiçaria, de religiões, onde existem rituais que sangue é bebido, assim, entendeu? Sangue é bebido. A pessoa toma banho de sangue, entendeu? Que acontece tudo isso quando a pessoa bebe sangue ou ingere sangue pela própria carne, né, que não é feita pela Sheritah, isso daí facilita influência, influência de demônios e até possessão de demônios nas pessoas. Então, tem um aspecto, né, espiritual muito profundo nisso, muito profundo. Então, assim, com tudo isso que a gente tem compartilhado até agora, eu mesmo me questionei muito tempo, mas por que sangue? Por que sangue? Porque quando você ingere sangue, isso daí dá legalidade para espíritos malignos agirem na tua vida. Então, assim, se você é uma pessoa que realmente está consagrada ao Senhor, procura ter uma vida de obediência, jejua, está ali em conexão com Deus, é lógico que essa influência vai ser muito menor na tua vida, muito menor, muito menor. Mas, com certeza, muitas questões espirituais que você às vezes não consegue vencer é porque essa impureza esse alimento do Yetzer Hará e essa influência de espíritos malignos existem na tua vida, entendeu? Se você cortar isso daí, tenho certeza que essas influências diminuem. Até assim, a tua calma vai ser maior, entendeu? Você já não vai ser aquela pessoa agressiva. Eu noto isso em mim, entendeu? Eu noto isso em mim. Eu sei do meu temperamento humano, qual que é, todos os defeitos, e todas as qualidades do meu temperamento humano, e eu tenho reparado em mim, como é que é o meu comportamento hoje, a minha visão de determinadas situações que me irritam, que me tiram da zona de conforto, como é que eu lido com isso, entendeu? Então, assim, o nosso comportamento também até o nosso tom de voz, entendeu? O nosso olhar, é, os movimentos do nosso corpo, gente, tudo isso daí é transformado quando você vai entrando em níveis de mais elevação espiritual que passam pela alimentação também. Então, assim, quem já participou da feitiçaria sabe a influência que tem do sangue, do consumo de sangue. Então, assim, essa questão do sangue, ela é tão importante dentro da cultura do reino. É o seguinte, a vida está no sangue. O sangue é do Senhor. Nós não temos direito a consumir sangue. O sangue é a vida. A vida, só o Senhor tem direito de receber vida e também de dar vida, né? Tem uma citação aqui de um outro rabino aqui, Haim Luzzatto, Moshe Haim Luzzatto, que diz o seguinte: ele explica que comer alimentos detestáveis
ou seja, alimentos não kasher, causam a deterioração da alma. Então, isto faz com que ela desça do nível humano ao nível bestial, animal, aquilo que a gente falou agora há pouco. Tem um outro rabino que faz uma citação aqui também, que é o seguinte: é impossível que a Shekhinah a gente fala, né? Shekinah, né? Que é a glória de Deus. Mas a pronúncia certa é Shekhinah. Então é impossível que a glória de Deus repouse em um corpo que esteja contaminado com comidas proibidas. Avançando aqui, já estamos indo para finalização, viu, irmãos? Eu queria terminar esse assunto hoje aqui, mas depois, quem quiser um outro vídeo falando de toda a base bíblica no Novo Testamento para a lei de alimentação, eu passo, entendeu? Esse outro vídeo é espetacular. Eu vou ouvir mais algumas vezes também, mas ali tem toda a fundamentação. Porque, por exemplo, um dos textos que mais são usados dentro do cristianismo para distorcer isso daqui é Marcos 7. Né? Lá em Marcos 7 foi acrescentada informações ali que nunca estiveram nos originais, falando ali que Yeshua tornou todos os alimentos puros. Isso é mentira. Isso não existe nos originais, em Marcos 7, tá? Tem um outro sábio que diz aqui o seguinte: ele afirma, é Rafael Irish, afirma que é um efeito secreto na alma em função de se comer alimento impuro, ocorrendo uma mudança na natureza da pessoa e em seu caráter. Tal como a santidade do templo, né, do templo físico que existia, né, quando existia o templo físico, vocês lembram que quando os gregos conquistaram Judá, eles sacrificavam porcos no altar, né, que é um sacrifício a Zeus. E depois eles purificaram todo o templo durante muito tempo para poder reconsagrar e aquilo tudo ser aceito pelo Senhor, né? Então, assim, esse rabino ele fala o seguinte: tal como a santidade do templo pode ser pode ser poluída, da mesma forma o nosso templo corpóreo pode se tornar poluído por impureza, no original tumá, que é impureza. Então a pessoa deve preservar seu corpo como sendo santo. Então, dentro daquele versículo que a gente falou, sede santos porque eu sou santo. Versículo dentro desse contexto da lei Kashrut, que é a lei da alimentação. Por meio da ingestão de comidas proibidas, a força animalesca do homem ganhará reforço, aquilo que eu falei há uns minutos atrás, e inclinará a balança para o lado do mal. O Senhor conhece e reconhece as características de tudo. O Senhor reconhece nossa individualidade e a composição das forças dentro de nós. Gente, esses conceitos aqui que eu estou compartilhando com vocês são de homens, de sábios rabinos de milhares de anos, entendeu? Gente que estuda a palavra de Deus numa profundidade que nós desconhecemos, né? E eu queria terminar essa ministração aqui, dando uma ilustração aqui muito interessante, né? Que é o seguinte: um médico, ele foi visitar dois pacientes. Então, no primeiro paciente, ele chegou lá, examinou o paciente, apalpou, viu exames, conversou com o paciente, olhou o prontuário, conversou um pouquinho à parte com a enfermeira que cuidava dele e tal.
E no final da visita, ele conversou seriamente com o paciente e deu uma dieta para ele assim, extremamente restrita, extremamente restrita. Então, aquele homem, em função da doença dele, enquanto ele estava ali em tratamento no hospital e depois fora do hospital, praticamente aquele homem ia ter que se transformar num vegetariano, entendeu? Alimentação extremamente rigorosa, restritiva. Aí depois ele foi para um segundo paciente e aquela enfermeira acompanhando o médico, né? Aí foi no outro paciente, examinou, eh, conversou, viu os exames, sorriu para o paciente, tratou ele assim numa super leveza, né? Tratou ele com muita leveza, assim. Falou assim: Olha, meu querido, a partir de hoje aqui você está liberado. Você pode comer absolutamente tudo o que você quiser. Tudo. Você pode comer, não tem restrição de absolutamente nada. E a hora que você voltar para tua casa, que eu devo dar alta para você daqui a 2 dias, você pode comer de tudo na sua casa, não se prive de nada, desfrute da sua família com todas as suas forças e tal. Aí o homem, né, ficou super feliz, ficou super alegre e tal. Foi embora. Aí no corredor, a enfermeira chegou para o médico e falou assim: Mas doutor, estou incomodado com um negócio aqui. Primeiro paciente, o senhor deu uma dieta assim que o senhor colocou o homem no calvário ali, né? Vai ter que virar vegetariano praticamente. O segundo, o senhor liberou absolutamente tudo. Ou seja, o segundo ele vai comer coisas que o primeiro não vai comer porque vai fazer bem para ele. E o senhor liberou para o segundo. Aí o médico virou para ela e falou assim: Olha, o primeiro paciente que a gente visitou, a condição dele de saúde, ele entrando nessa dieta restritiva que eu passei para ele, obedecendo ali, há uma chance assim de mais de 80% de ele se curar, ficar saudável e ter muitos anos de vida. Agora, o segundo paciente que nós visitamos, ele já é um paciente terminal. Não tem como reverter o quadro dele. Então, ele pode comer de tudo, pode comer o que ele quiser, porque a morte dele já é um fato consumado. Ele só não fechou os olhos. Então, assim, trazendo para nós, meus irmãos, é o seguinte: quem está no tratamento com o Senhor, né, embora às vezes doente em algumas áreas, se nós queremos realmente uma saúde 100% espiritual e física, a gente não pode comer de tudo. Agora, quem já está destinado à morte e não quer tratamento, aí você come de tudo. Amém? Essa é uma boa reflexão, essa aqui, viu? Esse final aí para a gente pensar. Então, meus amados, isso aqui é o que eu queria compartilhar com vocês. O ponto mais importante aqui dessa ministração, para mim, né, no meu entendimento, aquilo que o Senhor tem trazido clareza para mim, é essa questão do tipo do abate do animal, da carne que você vai comer, para quem come carne, né? Então, assim, o ponto todo é esse. Você não quer ser vegetariano? Eu também não. Eu, diferente do meu querido irmão. Pode ser que daqui a um tempo o senhor vira para mim e fala assim: Ó, Caselato, nem a carne xerritá, nem a carne caché é para você comer mais. Amém, meu. Amém. Eu já estou assim. Num processo aí de alimentação muito interessante. Então, amém. Agora, tem uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês também, que é assim, isso é uma coisa que eu tenho colocado diante do Senhor, né? Porque eu nunca fui um cara assim beato, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa, não
fui aquele cara assim extremamente religioso e tal, né? Tô no evangelho desde os 13 anos de idade, né? Tô com 61. Mas assim, que o Senhor tem colocado para mim nos últimos 3 anos, depois que eu me aprofundei em Torá, né, no conhecimento dos originais, é o seguinte: pô, eu era apreciador de vinhos, entendeu? Eu morava em Portugal, tomava vinho lá de manhã, na hora do almoço e jantar, todo dia. Nunca tive problema de alcoolismo na minha família, nem comigo. Mas o Senhor me pediu álcool, entendeu? E o álcool. O vinho está incluído. Então hoje eu só estou apreciando assim maravilhosamente suco de uva, né? Outro dia a gente foi lá em Higienópolis nesse restaurante kasher aí. Gente, a gente tomou um vinho lá kasher, né? Com supervisão rabínica. Eu nunca tomei um suco de uva tão maravilhoso como aquele, sem álcool, entendeu? Realmente um néctar dos céus, assim, entendeu? Então, assim, tô apreciando o café também, entendeu? Sei que a Regina tem alguns ensinamentos para mim aí depois sobre o café, né? Mas por enquanto eu vou deixar em stand-by o do café aí, viu, Regina? Em Atos, que é Novo Testamento, ali em Atos, você consegue colocar aí, Welby, Atos 15, versículo 20, principalmente. Ali diz o seguinte: esse versículo, ele foi escrito num contexto que estava acontecendo o seguinte: estavam tendo milhares de conversão de gentios, tá? Gente que não era judia, que não eram judeus, pagãos estavam se convertendo ali dentro do início da igreja, ali em Atos. Aí o que acontece? Eram pessoas completamente idólatras, entendeu? Os caras comiam tudo quanto era carnes sacrificadas a entidades, carnes de sacrifício, entendeu? Promiscuidade sexual, assim, absurda. Eu não estou conseguindo ler aqui, que está muito pequena. Ah, peraí, acho que estou conseguindo aumentar aqui. Deixa eu ver aqui, 26. Não estou conseguindo visualizar aqui. É Atos 15, 20. Atos 15, 20. Mas em Atos 15, 20 diz o seguinte: esse versículo aqui, dentro desse contexto que eu acabei de falar, é o seguinte: eram as condições mínimas de um pagão que se convertia poder pisar dentro de uma sinagoga para começar a aprender a Torá. Então, nesse versículo de Atos 15, 20, diz o seguinte aqui, deixa eu ver se. Não estou conseguindo aqui. Mas tudo bem. Atos 15, 20. Agora deixa eu ver, está colocando aqui. Diz o seguinte, tá aqui, ó. Por isso julgo, 19, 20. Acho que está mais fácil abrir a Bíblia aqui. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, né? Contaminações dos ídolos, que se prostituam, da prostituição e do que é sufocado e do sangue. O que que é esse sufocado aqui, ó? Esse sufocado é todo animal que morre por uma forma de abate que não seja irritado, porque vai ficar sangue na carne, entendeu? Então, esse versículo aqui de Atos 15, 20, depois tem o 29 também, que continua com uma citação, é assim, essas eram as condições básicas para um pagão que se converteu pôr o pé dentro da sinagoga para começar a aprender a Torá. Não devia se contaminar com ídolos, não cometer pecados sexuais e nem comer nada de animal sufocado, animal que foi morto sem ser pela Sheritá, e de comidas que ele ingeria sangue ou às vezes até o próprio consumo de sangue. Né? Porque acho que em algumas culturas aí o pessoal às vezes toma sangue de animal
achando que aquilo vai ser muito nutritivo, muito bom e tal. Então vocês vejam que dentro do Novo Testamento também tem toda uma base bíblica para alimentação, só que isso tudo foi roubado da gente, né? Por quê? Porque tem muita questão antissemita. é, Depois que o evangelho se tornou a religião oficial, depois que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma, existiu toda uma construção para manter as pessoas dentro de cativeiros espirituais, com ignorância, roubando muitas coisas que são tremendas bênçãos para as pessoas, entendeu? Então, gente, tá aí. Orem sobre isso. Quem achou que foi muito confronto, que foi muito pesado, ora, ora, ora. O Espírito do Pai, o Espírito de Santidade está dentro de você. Ora para Deus te trazer revelação e clareza. Amém? Não sei quem levantou.